Alinhadores diretamente impressos possuem memória de forma? Possuem superelasticidade? Estas duas coisas são iguais? Bom, você que está usando alinhadores termoformados e agora começou a dominar todos os processos, parece que as coisas mudam tudo novamente. Agora todos falam em imprimir diretamente os alinhadores, chamados com a sigla em inglês de DPA, e isso parece encantador para você e para mim, porque somos entusiastas da tecnologia. Mas será que você já tem que mudar para essa nova forma, essa nova maneira de fazer alinhadores? Ou começar a pedir esse tipo de alinhadores para as empresas que você trabalha? Bom, antes de gastar dinheiro novamente, atente-se às diferenças entre elas e às promessas que acompanham os DPA. Nesse vídeo eu vou te explicar o comportamento mecânico dos DPA e dividirei isso em 4 partes. Primeiro eu vou comparar com os níquel-titânio. Depois eu vou dizer o que é a memória de forma e o que é a superelasticidade. Depois, como acontece a memória de forma nos DPA. E por último, quais são as minhas impressões pessoais após alguns meses imprimindo diretamente os alinhadores. Olá, eu sou o Wendel Shibazaki, ortodontista clínico aqui na cidade de Salvador, doutor em ortodontia pela Unesp de Araraquara, mas aqui eu só sou seu amigo que te ajuda a entender melhor a ortodontia e a resolver alguns problemas do seu consultório. Se você já trabalhou com fios trançados de aço, como Twist Flex, durante aquela fase inicial de alinhamento e nivelamento, deve se lembrar que quando surgiram os primeiros fios de níquel-titânio. Naquele momento falava-se muito sobre essa tal memória de forma. Diziam que esses fios nunca poderiam ser dobrados porque eles sempre voltariam ao seu formato original. Mas será que foi assim mesmo? Bom, os conceitos de superelasticidade e memória de forma sempre geraram bastante confusão. E para te dar uma ideia mais clara, pense no carbono. Ele pode ser encontrado tanto como carvão como diamante, dependendo da pressão e temperatura que ele foi submetido. Da mesma forma, as ligas de níquel-titânio podem apresentar conformações moleculares diferentes, mesmo sem mudar sua composição. Elas podem estar na sua forma mais organizada, chamada de austenita, ou na forma que é mais desordenada, conhecida como martensita. A transição entre essas fases ela pode ser induzida não só por temperatura, mas também por tensão ou ativação, como falamos na ortodontia, né? Ativando a mola de níquel-titânio, ativando o fio de níquel-titânio. Por quê? Porque a temperatura de transição do fio ela está muito próxima do ambiente bucal e um pouco de tensão a mais já é capaz de induzir a troca dessas fases. Quando a tensão é removida, o fio volta à sua fase original, que é mais rígida. É nesse processo que acontece a superelasticidade. Quando ativamos o fio, ele passa por uma deformação elástica, continuamos ativando e aí ocorre a transição martensítica, que é o fio se torna mais maleável e, portanto, tem uma grande deformação sem aumentar a tensão da mesma proporção. Ou seja, ele sai do comportamento normal hookeano dos materiais elásticos. Quando a carga é removida, o fio começa a voltar ao seu formato original e recupera sua elasticidade. Então chamamos isso de pseudoelasticidade ou superelasticidade. Bom, agora quando falamos sobre a memória de forma dos DPA, que são dispositivos poliéster, uretano alifático, funcionalizado com vinil. O que é isso, né? A sua memória de forma ela é explicada de uma forma diferente. Esse polímero, ele possui uma estrutura, um arcabouço formado por essas ligações cruzadas vinílicas e entremeada essa estrutura ao poliuretano, que confere esse material, né, inteiro com uma temperatura de transição vítrea de dito 69,45 graus Celsius. Vamos dizer 70. Ou seja, se eu aqueço isso a 80 graus Celsius, o poliuretano fica na sua forma mais gomosa, mais mole, e a estrutura vinílica tem uma transição vítrea mais alta, tem uma temperatura de transição vítrea mais alta. O que acontece? Essa estrutura, esse arcabouço, é capaz de rearquear o alinhador, trazendo ele para o formato original. Mas quando essa temperatura cai e que a parte do poliuretano se torna mais rígida,
esse arcabouço vinílico ele não é mais capaz de mudar a forma, ou seja, é fixada a forma que a gente colocou o alinhador para ser resfriado. Deu para entender? Por exemplo, se eu esquento o alinhador e deixo ele livremente, ele aquecido acima dos 80, ele volta ao formato original. Eu preciso aquecer a 80 graus para que isso aconteça, o que está muito distante dos 37 graus da boca. Ou seja, necessita ser feita no ambiente externo à cavidade bucal. Porque no ambiente bucal eles têm um comportamento clássico de materiais viscoelásticos. Ou seja, tem uma fase elástica muito pequena, muito breve, e uma fase grande de deformação. Uma outra característica dos materiais viscoelásticos são as características mecânicas tempo-dependentes, como o relaxamento de tensão. Se você não sabe o que é relaxamento de tensão, eu já expliquei isso em outros vídeos e eu vou colocar aqui um link direto para que você assista esse vídeo de relaxamento de tensão, depois você volta para cá, ok? Bom, então eles perdem força com o tempo pelo relaxamento de tensão e isso é 10 vezes mais do que um alinhador termoplastificado no mesmo intervalo de tempo. Ao contrário dos fios níquel-titânio, os DPA não são sequer elásticos, quanto mais superelásticos. Dessa forma, a ideia equivocada que os DPA possuem superelasticidade leva à falsa suposição de que poderiam ser ativados mais do que os alinhadores tradicionais e eles desativariam com forças leves e constantes um comportamento semelhante aos fios de níquel-titânio. Essa informação não procede, pois os DPA não são elásticos e deformam com ativações, mesmo as pequenas, pois os limites de escoamento desses materiais são ainda menores do que os materiais usados para fazer os alinhadores termoformados. O limite de escoamento é a quantidade de tensão que eles conseguem assimilar até começar a sua deformação plástica, deformação definitiva. Ou seja, os DPA eles deformam definitivamente numa tensão mais baixa do que os termoformados. Mas caso a ativação seja pequena e dentro da sua capacidade elástica, ainda assim eles perdem sua força de forma logarítmica, muito mais do que os termoplastificados e muito distante do platô de desativação que a gente tem nos níquel-titânio. Então, sim, os DPA possuem memória de forma, mas não, eles não são superelásticos. E quais são as minhas impressões pessoais sobre isso? O que eu percebo é que o fluxo de trabalho para a confecção dos DPA ele é mais ágil e mais confortável do que os alinhadores tradicionais. Os alinhadores DPA passivos, quando a gente encaixa na boca, ele parece interferir menos na oclusão. A gente sente um maior conforto no uso dele porque eles têm uma regularidade sobre as mesas oclusais, diferente dos termoplastificados, que às vezes fica um pouco mais alto na posterior. No entanto, os termoplastificados eles são mais lisos e que, de certa forma, dá uma sensação melhor do que a rugosidade própria dos diretamente impressos. Mas é no manejo clínico que é um verdadeiro desafio. Porque se eu encaixo o alinhador na fase mais rígida e numa fase que vai ser melhor para a ortodontia, ele tem uma deformação muito rápida, ele se deforma rapidamente. Após o primeiro encaixe, retira, encaixa de novo, ele já perde em torno de 30% de força. Mas se eu tento aquecê-lo primeiro para depois colocar da forma mais gomosa na boca, eu resfrio ele no ambiente da maloclusão e ele fixa a maloclusão e fica então quase passivo. E se o paciente guarda esse alinhador no bolso ou em algum outro local que tenha pressão ou outros objetos sobre ele, como numa mochila, por exemplo, ele vai se deformar e ficar retorcido, assumindo aquela forma retorcida. E ele não vai poder ser utilizado daquela forma. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que reaquecê-lo a 80 graus, deixar ele assumir sua forma original para aí sim poder reutilizá-lo. No momento, parece que a forma mais razoável de usar esses alinhadores seria imprimir o modelo correspondente a cada um alinhador e aquecê-lo eles encaixados, né? Aquecer os alinhadores encaixados nos modelos, para que ele resfrie depois e fixe no seu formato correto. Mas aí vem outros problemas, né? Além de imprimir modelo e alinhador, e aí acaba aquela história de não precisar mais imprimir modelo,
eu ainda teria que pedir ao paciente que faça a manutenção diária do seu aparelho, ou seja, que ele conserte o aparelho todo final de dia, no mínimo. Bom, por fim, eu quero deixar claro que esse vídeo não é uma crítica à resina, aos fabricantes, às empresas que negociam essa resina ou aos seus speakers representantes. É só a forma que eu tenho de compartilhar com vocês a minha visão, que é sempre racional e imparcial sobre a ortodontia. Bom, se isso não foi útil para você, me conta nos comentários como eu posso melhorar o conteúdo desse canal. Mas se você aprendeu alguma coisa ou achou interessante, vai, dê essa moral, se inscreve nesse canal e também deixa um like nesse vídeo para que ele seja indicado para mais pessoas. Obrigado por você ter assistido até aqui e lembre-se de ver os outros vídeos para saber se tem algum outro que te interessa também. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.